Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Teologia Viva e a gente está nesse curso Quem é Deus? A gente já viu os atributos de Deus sobre espiritualidade, o atributo da infinidade e hoje nós vamos ver um atributo tão importante também chamado unidade. O atributo da unidade a gente vai ver um pouquinho também da Trindade. No centro da revelação divina de quem Deus é, dos seus atributos, está o fato de que Deus é um. Sim, isso é um mistério, é algo que a nossa cabeça não consegue alcançar, mas que o nosso espírito pega e entende por causa da palavra de Deus. Eu quero com que você abra aí comigo em Deuteronômio, capítulo 6. E aqui é algo muito importante para que a gente possa entender. Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, o Shema Israel, Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui Deuteronômio já está nos lembrando que ele é o único Senhor, só que a palavra único aqui, ela tem o sentido de algo unido. A gente vê na teologia um único composto, um singular composto. É como a Bíblia fala do homem e a mulher quando eles se casam, eles se tornam um só corpo. São duas pessoas, mas um só corpo. E aqui é a mesma coisa que está querendo ser traduzido no hebraico. O nosso Deus é o único Deus, ele é um só Deus, mas eles são três pessoas. E é isso que a gente vai ver. Abre aí comigo também em Isaías capítulo 44. Vai lá comigo. Isaías, capítulo 44, e olha só o que a palavra de Deus diz, no verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ou seja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o conceito da Trindade muito claro. E dentro desse conceito da Trindade está o atributo da unidade de Deus. A primeira pessoa a cunhar esse termo, Trindade, é um termo que não está na Bíblia, foi Tertuliano. Ele vendo na palavra de Deus que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, então ele cria essa palavra Trindade. E o que é a Trindade? Se a gente pode colocar uma definição, está aí na sua apostila, a Trindade é um Deus que existe eternamente como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito, que são plenamente e igualmente Deus. Quando a gente fala que ele é Deus, quando o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, é porque ele tem os mesmos atributos. Só há um Deus por causa dessa classe de atributos que a gente está vendo. Espiritualidade, infinidade, unidade. A gente vai ver mais para frente os atributos ativos, onipresença, onisciência, onipotência, amor, verdades, os atributos relativos, amor, verdade, santidade, justiça. Todas as três pessoas têm esses atributos. E todos eles têm os mesmos atributos, apesar de terem personalidade, de serem pessoas diferentes. E é por isso que nós falamos da Trindade. Um Deus, três pessoas. Uma só classe de atributos para cada um deles, mas são três pessoas distintas. E aí na sua apostila eu coloquei o credo de Atanásio de Alexandria, e olha só o que ele diz. Ele diz assim: venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a essência, porque uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas uma é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória é igual, a majestade coeterna. Tal como o Pai é, tal é o Filho e tal o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai ilimitado, o Filho ilimitado e o Espírito Santo ilimitado. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno. Todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Portanto, para que em todas as coisas a Trindade em unidade deve ser
adorado. Eu gosto desse início aqui, onde ele fala, não confundindo as pessoas e não dividindo a essência. Ou seja, uma só essência para 3 pessoas. No credo apostólico, a gente vê um eco disso que Atanásio estava falando. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Você pode dizer amém aí na sua casa, aí onde você estiver. Então aqui, gente, é só para poder lembrar que um dos atributos de Deus, a essência de Deus, é ser um. Ou seja, ele compartilha da mesma essência, o Pai compartilha da mesma essência com o Filho e com o Espírito Santo. E com isso, de uma forma mais simples, tem aí uma imagem na sua apostila, só para te lembrar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O que isso quer dizer? Eles têm a mesma essência. Mas, por outro lado, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Pai. Ou seja, são 3 pessoas diferentes. Deus é um em essência, mas triplo em personalidade ou em pessoas. São 3 pessoas. Com isso, o que a gente quer dizer? Algumas verdades bíblicas com relação a isso. Só existe um Deus. Ou seja, para essas 3 pessoas existirem como Deus, elas precisam ter a mesma essência. Ou seja, não existe outro Deus, não existe outra pessoa que tenha essa mesma essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que nós dizemos que só há um Deus, com base em Deuteronômio. Lembra, é um singular composto. Só existe um Deus. Todos os outros deuses são falsos, são demoníacos. Eles tentam se parecer, eles tentam se fazer, mas não são. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E por fim, olha, todas essas citações aqui dos ecos da Trindade no Velho Testamento, por exemplo, Gênesis, façamos, olha aí o plural, façamos o homem, a nossa imagem, nossa semelhança. E a gente vê tantos relatos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por exemplo, no batismo de Jesus, Jesus sendo Deus. E nós ouvimos a voz, e aquelas pessoas ouvem a voz do Pai, dizendo, esse é o meu Filho, em quem eu me comprazo. E vem o Espírito Santo como numa forma corpórea, como numa forma de uma pomba, né? Então, nós vemos ali no batismo de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vamos considerar aqui algumas coisas que são importantes na doutrina da Trindade. A primeira coisa é que Deus é um em essência, e isso não quer dizer que apenas uma das pessoas é divina. Não, todas as 3 pessoas são divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com isso, surgiram algumas heresias ao longo do tempo, tentando refutar a doutrina da Trindade. Uma delas é o adicionismo, que professa, por exemplo, que Jesus nasceu humano e que posteriormente ele foi feito divino. Não, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e mesmo sendo Deus, Jesus Cristo era Deus. Uma outra heresia que surgiu é o ebionismo, que ensinava que Cristo tinha apenas uma natureza divina, ele não era humano. Essa natureza divina era capacitada pelo Espírito. Ou seja, ele não era divino em si, ele precisava do Espírito Santo, né? Então isso era uma heresia. Uma outra heresia foi o unitarismo, que afirma que a unipersonalidade de Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito. Ou seja, só o Pai é Deus, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Uma outra coisa que a gente vê é que Deus é uma essência, mas isso não quer dizer que a Trindade é apenas uma pessoa, meramente mostrando 3 modos ou aspectos de si mesmo. Porque tem gente que diz, e isso faz parte de heresias do passado, que o Pai, Deus,
se manifestou como Filho e agora se manifesta como Espírito Santo, é uma só pessoa, com modos diferentes de se manifestar, e não é isso o que a Bíblia nos mostra. Com isso, a gente vê algumas heresias que surgiram, o sibelianismo, então dizendo que Deus tem diferentes modos e aspectos de se manifestar. E é claro, o docetismo, a noção de que Cristo apenas parecia real, mas na realidade era um fantasma, era uma sombra, né, do Pai, era uma sombra do verdadeiro Deus, né? E o último é que Deus é três em personalidade, mas isso não quer dizer que existe uma inferioridade ou disparidade de status, de atividade ou de substância entre os membros da Trindade, né? A gente viu lá no credo de Atanásio que eles são coiguais, coeternos, parceiros da mesma substância, um em essência. E com isso, outras heresias surgiram para tentar combater a doutrina da Trindade, o subordinacionismo, que afirma que Cristo, tanto Cristo quanto o Espírito, são por naturezas inferiores ao Pai. Ou seja, a natureza deles não é tão parecida quanto a do Pai. E o arianismo, que ensina que Cristo não é totalmente igual ao Pai em divindade. Nós cremos pela palavra de Deus, e aqui a gente consegue ver um dos atributos tão importantes de Deus, que é Deus é um. E esse um fala da sua essência. E nós cremos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Eles têm as mesmas características. Se um é Espírito, o outro é Espírito e o outro também é Espírito. Se um é infinito, o outro também é infinito e o outro também é infinito. Então eles têm a mesma essência. Você conseguiu compreender isso nessa aula? Deus é um composto, uma só essência, três pessoas compartilhando essa verdade. Vamos então ver rapidinho quais são esses atributos ativos de Deus. Lembra que a gente está falando da essência de Deus, os atributos de Deus, as qualidades que fazem essas três pessoas serem Deus. E aqui tem três características que ninguém discute, que é somente da pessoa de Deus, que é Deus ser onipresente, onisciente e onipotente. Abre aí comigo no Salmo 139. Salmos 139, do versículo 5 até o versículo 10. Olha só o que a palavra de Deus diz. Deus é onipresente. Salmo 139, do 5 ao 10, diz assim: Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Deus é onipresente. O que isso quer dizer? Que a grandeza de Deus, ela está presente. Apesar de Deus ser grande, Ele se interessa com os pequenos detalhes da nossa vida. Não há limitação de Deus com relação ao espaço. Não há limitação com relação ao tempo em que nós vivemos. Deus é onipresente. Ele está aqui comigo. Eu estou gravando essa aula. Ele está aqui comigo e Ele está aí com você que está ouvindo essa aula. Deus é onipresente e Ele é imanente. Isso que é interessante. A teologia usa essa palavra imanente para dizer que Deus está perto. Se Deus está presente, Deus está perto com relação a mim e a você. Por quê? Porque Deus quer proximidade. Eu acho isso interessante quando diz da onipresença de Deus. Não é que Ele está distante. Ele está aqui perto. Nós aqui muitas vezes nos sentimos distantes. Nós aqui muitas vezes nos distanciamos de Deus. Mas Deus está presente. E Deus quer um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo comigo e contigo. A segunda coisa é que Deus é onipotente. E a Bíblia Viva diz aqui em Jeremias capítulo 32, no verso 17, diz assim: Ah, meu Deus,
O Senhor criou a terra e os céus com seu grande poder. Para o Senhor, nada é impossível. Em Mateus 19:26 diz, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Deus tem todo o poder para cumprir aquilo que está no coração dele. Deus tem todo o poder para fazer a sua vontade. Deus tem todo o poder para cumprir tudo aquilo que ele deseja. Gente, não existem limitações com relação ao poder de Deus. Nós é que somos limitados e dependemos do poder dele. O que isso quer dizer para nós? Que Deus tem poder e liberdade para realizar os seus feitos. Veja, Deus tem poder e liberdade para realizar os seus feitos. Deus controla tudo. Quando a gente fala que Deus está no controle, é que Deus tem o poder para controlar as nossas situações, para controlar a nossa vida no sentido de nos guiar, de nos dirigir, de nos proteger. Deus é poderoso. E número 3, Deus é onisciente. 1 João, capítulo 3, no verso 20, diz, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é o maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. A onisciência de Deus, gente, é original, ou seja, seu conhecimento não deriva de coisas externas. A onisciência de Deus não deriva de saber se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Deus é onisciente. Ele conhece as coisas. Então, Deus tem conhecimento perfeito. Quando a gente fala que Deus é onisciente, o conhecimento de Deus é perfeito. O nosso conhecimento depende da nossa interação com Deus, depende da nossa interação com o mundo que nos cerca, mas o conhecimento de Deus é independente das coisas que o cercam. É independente do passado, do presente e do futuro. E, por fim, Deus tem sabedoria perfeita e não gradual. Eu e você precisamos da sabedoria de Deus e se nós precisamos de mais sabedoria, ou seja, é gradual. Diz o apóstolo Tiago, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. E Ele dá para você. Por quê? Porque Ele é a fonte da sabedoria. Olha só, para a gente terminar, o que diz A.W. Pink. Ele diz o seguinte, o conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de assombro, de temor. Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos de prestar contas. A capacidade de compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão de adoração. Minha vida inteira esteve exposta ante os seus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. É um Deus que, apesar de ser onipresente, onisciente, onipotente, se importa com cada um de nós. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, falando sobre os atributos morais de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.